Por tudo e por todos seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mãe, Rainha, três vezes admirável, rogai por nós e abençoai as nossas famílias. Que todos sejamos bem-vindos, bem-vindas, para juntos, nesta hora da misericórdia, nos entregarmos ao Senhor e pedirmos que Ele derrame sobre nós a sua graça. Queremos de um modo muito particular acolher a cada um que aqui se encontra conosco para celebrar, acolher o nosso bispo, Dom João Francisco, o nosso pároco, Padre Banto, toda a comunidade e visitantes. Hoje celebramos, nós que vivemos sob o sinal da aliança eterna, que Deus estabeleceu com toda a criação, queremos acolher esta quaresma como verdadeiro tempo de conversão e preparação para celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Iluminado pelo Espírito, Jesus faz sua opção de vida, vencendo as propostas tentadoras e nos aponta o caminho para levarmos adiante o reino de amor e de justiça que Ele nos trouxe. Nesse pensamento, queremos também que cada um coloque a sua intenção no altar, para que o Senhor possa derramar a sua graça. E de um modo particular também, entregamos como intenção Teresa Marques de Aguiar, que celebramos 1 ano de seu falecimento. Acolhemos então, iniciando a todos cantando. Nesse tempo quaresmal, ó Deus da vida, a tua igreja se propõe a superar a violência que está nas mãos do mundo e sai do íntimo de quem não sabe amar. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Boa tarde. Boa tarde. Então, é uma hora que está um pouco quente, né? Então, quem puder, procure a sombra, que é bom se proteger contra o sol, né? Vamos celebrar esta Santa Missa com as motivações apresentadas, mas eu creio que vocês já têm, cada uma a sua, porque já vieram nesse sol até aqui, é porque tem alguma intenção. A nossa intenção, antes de tudo, é celebrar a Santa Missa, que sempre é o grande, o maior acontecimento da nossa fé. É tornar presente Jesus que se doa por nós na cruz, dá a sua vida, que ressuscita, e nisso dá todo sentido à nossa vida. Então vamos iniciar com fé, com alegria, com esperança, esse momento tão alto que é o da Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós queremos pedir a Jesus que Ele nos perdoe nossas faltas. Cada um de nós já fez tantas vezes a experiência de querer fazer o bem e quando se dá conta não fez tão bem. A gente tem dificuldades no relacionamento, tem brigas que não precisava ter, né? A gente às vezes deixa de acreditar como devia, vem os desânimos, guarda rancores no coração, esquece da oração. Deus fica longe do coração da gente, ou a gente não ouve com atenção o que Ele diz, faz da palavra de Deus uma coisa qualquer, enfim, aquelas atitudes na nossa vida que não são correspondência com o amor que Deus tem com a gente, porque levam a gente a não amar os irmãos. Vamos pedir então a Ele o perdão e a graça de aprender a viver sempre mais o Evangelho que Ele nos ensinou. Que
paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Oferecendo-lhe aliança, Deus faz à humanidade uma proposta de amor e de vida. Conduzidos pelo Espírito que recebemos no batismo, acompanhemos Jesus ao deserto e acolhamos seu anúncio do reino. Ouçamos com atenção. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra, que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco. Por todas as gerações futuras, ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então, eu me lembrarei da minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas todas as criaturas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, todos. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber os que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade, nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8,
foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a nossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é o pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho cantando. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem puder pode sentar, então. Vocês que estão lá conseguem ouvir lá atrás? Dá para ouvir? Que bom, então. Então, eu queria falar um pouquinho desse primeiro domingo da Quaresma, para a gente entender um pouquinho melhor o que a gente está celebrando. Vamos partir da Palavra de Deus. Sempre a Palavra de Deus é a grande luz em nossa vida. Aquilo que a gente não sabe, não entende, não conhece, quando busca na Palavra de Deus a explicação, tudo fica diferente. Vamos partir dessa última afirmação de Jesus no Evangelho que o Padre Banto acabou de proclamar. Ali está dito que Jesus, depois que João Batista foi preso, saiu a proclamar o Evangelho de Deus. O que quer dizer Evangelho de Deus? Evangelho, em nossa linguagem mais comum, significa boa notícia. Então, Jesus saiu a anunciar a boa notícia de Deus. A notícia boa, boa novidade que Deus enviou. Que notícia era essa? É o que ele disse logo em seguida. O que ele disse? O tempo se completou, o reino de Deus está aqui. E aí ele diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Vocês lembram qual foi a notícia da noite do Natal? Quem é que proclamou a primeira notícia cheia de alegria? Quem foi na noite de Natal que anunciou? O anjo aos pastores. O que o anjo disse? Eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje nasceu para vós o Salvador. Agora Jesus disse, não usa a expressão eu anuncio uma grande alegria, ele diz: o tempo se completou, o reino de Deus chegou. É uma notícia parecida. O mesmo Jesus que nasceu em Belém, que foi motivo de alegria para o anjo anunciar isso aos pastores, é o próprio Jesus que agora diz: o reino está aqui. Agora, o que quer dizer isso, o reino de Deus está aqui? Reino de Deus é quando, na nossa vida,
Jesus consegue entrar e a palavra dele é ouvida e praticada. O que acontece na vida de uma pessoa quando a palavra de Jesus é ouvida e praticada? Muda alguma coisa? Muda. O que acontece com a pessoa que está cheia de rancor? Se ela ouve Jesus e pratica o que ensinou, ela começa a entender que é preciso perdoar, que é preciso ser humilde, que é preciso dialogar. Quando uma pessoa que não tem fé, que é descrente, começa a ouvir o que Jesus diz e pratica, essa pessoa naturalmente vai ter uma outra forma de viver, outras práticas. Ela começa a se relacionar com Deus. Uma pessoa que é desonesta, que é imoral, que rouba, que engana, quando ela começa a ouvir a palavra de Jesus, ela vai, praticando essa palavra, mudar de vida. Quando uma pessoa muda de vida, ao redor dela as coisas mudam também, não é? Se eu mudo meu modo de pensar, minhas conversas e tudo mais, as pessoas ao meu redor são atingidas por isso. Quem já um dia viu uma pessoa mudar de vida? E quando a pessoa muda de vida, ao redor gera-se alegria, todo mundo fica contente, começa a comentar. Ou então não se diz assim, puxa, quem te viu, quem te vê, né? Como tu eres e como tu mudaste, que legal, não é assim que às vezes se ouve dizer ou se diz? Até para elogiar a pessoa e para dizer o quanto que a mudança de vida dela faz bem para todo mundo. Eu estou dando esses exemplozinhos para dizer o que é a chegada do reino de Deus. O reino de Deus, quando chega, é a nossa forma de viver que se orienta pelo que Jesus ensinou. Então, começa a haver uma vida que Deus pensou para todos nós quando nos criou. É a vida da fraternidade, ser irmão um do outro, saber ter paciência, ser humilde, saber fazer a partilha, saber conviver. A gente começa a fazer um esforço contínuo de superar aquelas coisas que dividem, que intrigam, que incomodam, que humilham. Isso tudo começa a mudar. É verdade que nós somos fracos, né? Por mais que a gente se esforce com tudo, parece que vai bem, daqui a um pouco ela tem uma pisada na bola, né? Mas se a gente se esforça para viver bem, e há lá uma falhazinha, todo mundo entende, se perdoa e começa de novo. As falhas, elas são comuns na nossa vida. Não que a gente deve com isso se conformar, mas fato é que a gente vive essa humilhação de quando acha que está tudo bem, lá a gente percebe que falhou de novo. Então, existe sempre de novo a possibilidade da reconciliação. Isso também faz parte do reino de Deus. Onde Deus reina, existe sempre de novo perdão, existe sempre de novo esperança. A gente começa sempre de novo a vida, a gente recomeça toda hora. Então Jesus diz, o tempo se completou, o reino chegou. O que é esse tempo se completou? Hoje nós vemos aqui sabendo que a missa ia começar às 3 horas. Então desde quando foi anunciado, vocês sabem que é todo terceiro domingo do mês, não é isso? Então o que é? Quando deu 3 horas o tempo se completou. O tempo da espera, né? Às 3 horas nós começamos. Quando Jesus diz o tempo se completou, ele quer dizer que aquele tempo que os profetas anunciaram que um dia viria o Salvador e tudo mais, esse tempo que a humanidade esperava se completou com a chegada de Jesus. E Jesus aqui, ao dizer isso, ele está pela primeira vez falando em público. E isso foi escrito. Então nós hoje ouvimos as primeiras palavras de Jesus ditas no Evangelho de Marcos na sua missão, quando ele começou a sair a evangelizar. Então essas palavras são muito importantes. Quando Jesus diz, o tempo se completou, o reino de Deus chegou, ele está aqui, nós temos uma grande notícia, uma boa notícia, o Evangelho de Deus. E isso decide tudo em nossa vida. Hoje nós estamos aqui por causa desse anúncio de Jesus, porque o reino de Deus chegou. Todas as soluções que nós precisamos ter, todos os remédios para as nossas dificuldades, para os problemas da humanidade, tudo está em Jesus, o reino dele. Onde ele reina, as coisas são diferentes. Nós, nesse tempo da Quaresma, temos sempre leituras bíblicas que nos ajudam a entender. Vocês viram que na primeira leitura,
Deus diz que ele tomou o arco dele. O arco era a arma de guerra. Hoje seria metralhadora, fuzil, tanque de guerra, avião de guerra, bomba, não sei mais o que, né? Mas naquele tempo a arma de guerra era o arco. O arco, como aqueles também que os índios usam, arco e flecha, tem os arcos. Então Jesus, quando Deus diz lá no Antigo Testamento, ele diz: eu vou pendurar o meu arco de guerra nas nuvens. Uma linguagem bonita, ele quer dizer: eu agora vou fazer paz com vocês, eu não vou mais ter vocês como adversários. E interessante que Deus não pede nada do povo dele, apenas ele diz: eu vou fazer uma aliança com vocês, e o meu arco vai ficar nas nuvens. Por isso se fala do arco-íris como símbolo da paz de Deus conosco. É um bonito arco-íris, é uma coisa bonita, todo mundo já viu um arco-íris? No dia assim que tem uma chuvinha fina, com o sol brilhando, é uma coisa bonita o arco-íris. Então ele é tido como um símbolo da paz de Deus conosco, dessa iniciativa de Deus que quer nos ajudar, que quer nos perdoar, que quer nos reconciliar com Ele. Mas fato é que Deus é assim. Então todos nós devemos ter sempre muita confiança em Deus, muita certeza de que Deus está conosco, não nos deixar sentir sempre aquele abandono, não pode ser não, porque Deus está conosco. Ele diz: então eu pendurei meu arco de guerra e vou fazer com vocês uma aliança. Deus está conosco, Ele é a nosso favor, combate ao nosso lado, Ele age dentro de nós, porque a palavra de Deus praticada faz Ele agir dentro da nossa vida. Na quarta-feira de cinzas, para quem participou da missa, lá ouvimos na primeira leitura uma leitura do livro do profeta Joel, e Deus diz lá: voltai para mim. Voltai, voltem para mim. Vocês todos já viram um girassol? O girassol é aquela planta que tem aquela flor, né, grande, e que se volta sempre para o sol, né? Ela está olhando para o sol quando nasce, ela acompanha o sol até quando o sol se põe. Por isso tem o nome de girassol. O girassol está sempre voltado para o sol. Assim então Deus diz: voltem para mim, olhem para mim, como o girassol olha para o sol. Lá não está escrito, mas seria assim: como o girassol está sempre virado para o sol, também voltem para mim. Quer dizer, a gente precisa sempre ter fé, crer em Deus, ouvir a palavra de Deus, viver como um filho e uma filha de Deus. Depois, na segunda leitura da quarta-feira de cinzas, que é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, lá está dito assim: deixai-vos reconciliar com Deus. Quando na primeira leitura diz: voltem para mim, então a nossa parte é voltar-nos para Deus. Agora São Paulo diz: deixai-vos reconciliar com Deus, como se dissesse: deixem, apenas permitam que Deus vai reconciliar vocês. Quer dizer, a gente precisa querer e deixar que Deus haja na vida da gente. Então as coisas mudam. Aí o reino de Deus começa a agir dentro da gente. O evangelho do domingo passado, da quarta-feira passada, falava daquelas 3 práticas da quaresma. Falava do jejum, da esmola e da oração. O jejum, que é um sinal de solidariedade. Eu deixo de consumir coisas para poder dividir com os outros. Solidariedade. A esmola aqui, a palavra que nós hoje mais conhecemos no lugar da esmola é caridade, né? Só dar uma esmolinha, a caridade com o irmão. Então é uma coisa importante. E a oração, que é essa familiaridade com Deus. Mas essas 3 práticas ali no Evangelho, elas estão colocadas como observação contínua. Isso deve ser feito não para receber elogios, nem para ser visto pelos outros. É para ser feito do fundo do coração, com generosidade, com gratuidade. Assim como Deus, por generosidade dele, bondade dele, amor dele, disse: eu vou pendurar o meu arco nas nuvens, não vou mais combater vocês. Assim, com essa mesma gratuidade, ele, sem pedir nada em troca, nós também somos então convidados a fazer a nossa prática quaresmal com um coração generoso, por pura boa vontade de querer fazer o bem. Hoje então não estão descritas, mas o Evangelho de Marcos faz referência àquelas tentações de Jesus no deserto. Nós sabemos que a nossa vida também tem muito de deserto, né? Nós somos continuamente enfrentados por dificuldades, nós temos lutas, às vezes não entendemos porque certas coisas acontecem, ficamos confusos, certas coisas não têm explicação. Como a gente vai explicar a dor, o sofrimento, a morte? Como é difícil.
Às vezes é tão difícil conviver com uma pessoa difícil, ou a gente sente que é difícil para o outro e não consegue ser diferente. Então há muitas dificuldades. Quanta guerra, hoje só a campanha da fraternidade nos recorda tantos tipos de violência, né? A violência que tem dentro de casa, as brigas, desentendimentos, a violência muito pesada. As violências contra as crianças, crianças que são mortas antes de nascer, crianças que morrem de fome, crianças que não têm acesso à saúde, à educação. Enfim, quanta violência, juventude que acaba entrando na droga, quantas mortes, a violência no trânsito, a violência que a gente fala mal dos outros, a violência da guerra, a violência, enfim. No Brasil, por ano, morrem 60 mil pessoas assassinadas. 60 mil pessoas é muito mais do que muitas guerras pelo mundo afora. Então há muita violência. A gente vai perguntar por que isso? É tão difícil encontrar uma explicação. A gente encontra a explicação, mas como resolver? Então há essa aflição dentro de nós. Porém, nós sempre voltamos a acreditar, porque temos Deus conosco. Se esse mal existe, é porque nós humanos não sabemos viver bem. Porque não deixamos o reino de Deus entrar na nossa vida. Porque nós não nos convertemos, como Jesus, convertei-vos, voltai para mim, crede no Evangelho. Então nós precisamos trabalhar nisso. Esse é o nosso trabalho nas comunidades, quando nós temos as comunidades organizadas, como vocês têm a comunidade aqui de São Tiago, né? Assim tem as outras comunidades, tem a paróquia, depois a diocese. Nós nos organizamos assim para que nós tenhamos a oportunidade, muitas oportunidades, de estar juntos, de juntos ouvir a palavra de Deus como hoje, de juntos poder rezar, de juntos poder nos preocupar com a catequese, com as várias pastorais, os retiros, momentos de oração, para que o coração da gente amoleça, para a gente entender o que é o anúncio do Evangelho de Deus, para deixar o reino de Deus entrar. Então a nossa vida muda, fica diferente, ela se torna como um terreno bem irrigado, terra fecunda, né? Onde tudo cresce, tudo floresce. Isso é muito importante para nós. Olha, o reino de Deus, de que Jesus fala, o reino de Deus chegou, na verdade, ele é como uma energia poderosa, imensa, que está dentro de nós, como aquela energia de vida que está dentro de uma semente. Quando a gente pega uma sementinha qualquer, uma semente de uma flor, de uma planta, uma sementinha de arroz, de feijão, ela é tão pequenininha, mas ela tem lá dentro uma energia muito poderosa, mansinha, quietinha, adormecida, que qualquer criança pode pegar na mão e não faz nada. Mas quando encontra as condições favoráveis, ela germina, ela desabrocha, ela cresce e se torna uma grande planta. Um dia todas essas plantas que estão aqui formam uma sementinha, uma plantinha qualquer caiu no chão e começou a crescer, ou brotou de uma raiz de outra planta. Nós também um dia fomos uma sementinha pequenina, nós sabemos, fomos uma sementinha pequenininha, estava dentro da nossa mãe, e ali havia naquela sementinha uma energia, uma coisa poderosa que é a vida, que foi se desenvolvendo e se transformou em cada um de nós que está aqui. E nós juntos somos uma energia ainda maior, porque estamos aqui unidos por uma outra força extraordinária que é o amor. O amor tem uma força maior do que qualquer bomba atômica. O amor pode muito mais. Então é isso, são coisas tão bonitas da nossa fé, né? Que estão na palavra de Deus, que se nós acreditarmos, pode de fato nos transformar. Então é isso, vamos juntos continuar caminhando assim. Cada um na sua casa, na sua família, no seu trabalho dia a dia, vivendo a humildade, mais a fé. Queria lembrar que nós estamos no ano dedicado aos leigos, o ano dedicado a vocês que são leigos e leigas na igreja. São a grande maioria da igreja. E um pequeno punhadinho, diz o Papa, de pessoas que receberam o sacramento da ordem a serviço de vocês. Então são a grande força. Alguém dizia que os leigos da igreja são um gigante adormecido. Um gigante, uma força enorme. Se todos os leigos e leigas se levantassem e dizer, hoje eu vou viver o Evangelho. Que força, né? Que força. Então nas nossas comunidades a grande força são vocês. Depende de mim a diocese, muito eu sei. Depende dos padres, mas vocês são muito mais. Muito mais. Isso em nada tira a minha responsabilidade, a minha vivência que eu tenho que dar. Mas vocês são muito mais numerosos. Então vocês são a força, o poder da igreja. Então o ano do laicato, o ano dos leigos e leigas quer dizer isso. É fazer com que cada vez mais os leigos se dando conta de que são fermentos, sal e luz no meio do mundo,
são realmente a grande energia capaz de fazer o reino de Deus se tornar realidade no mundo. Então estamos vivendo o ano dos leigos, estamos na quaresma, a campanha da fraternidade quer superar a violência, e também hoje começamos oficialmente em nossa diocese, já começaram por aí, aquela campanha pelas vocações que consiste em duas coisas: rezar todo dia uma dezena do terço, antes da missa, antes da celebração da palavra, uma dezena do terço, pelas vocações sacerdotais e religiosas, para termos muitos padres, muitas religiosas, muitas vocações leigas, sempre santos e santas, sempre melhores, para que o reino de Deus se torne uma verdade. Então também aqui em Santiago todos são convidados a sempre cuidar disso. Esse plano, essa ação evangelizadora, esse projeto foi assumido pelas dioceses dos 3 estados do sul. Então em todos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e mais outras 4 dioceses, uma lá em São Paulo, Osasco, a outra lá em Tefé, no Amazonas, outra na África, e tem muitas interessadas já. Estão nessa grande onda, nesse grande esforço de rezar pelas vocações. Para termos, sobretudo, mais padres, padres santos, religiosas santas, precisamos rezar. Se a gente não faz oração e não pede a Deus, a gente não consegue. Não é só a força humana que faz isso acontecer. A gente não tem padres, religiosos, líderes assim que estão nas prateleiras, a gente vai lá e pega como no supermercado e se serve deles quando não tem. A gente tem aqueles que têm, somos nós que estamos aqui. Mas nós podemos ter muito mais. Se nós nos unirmos em oração, se soubermos trabalhar nesse favor, Deus não vai deixar de nos ouvir. Mas é preciso rezar. Existe uma afirmação que muitas vezes foi repetida, que as vocações, padres, lideranças religiosas são a resposta de Deus a um povo orante. A resposta de Deus a um povo orante. Então, todo dia pedir a Deus pelas vocações, tá bom? Então agora, nós vamos fazer as preces dos fiéis. São pedidos que dirigimos a Deus e que juntos em coro nós vamos reforçar para que Deus nos ouça. Senhor, doador do Espírito, renovai continuamente a fidelidade de vossa Igreja ao vosso projeto de amor e libertação. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, em vosso amor. Conduzi e fortalecer os ministros da Igreja para que possam compreender e assumir o caminho de uma vida santa. Nós vos pedimos, Senhor. Renovai-nos, Senhor, em vosso amor. Iluminai nossos governantes para que não se deixem tentar pelos interesses particulares, mas estejam sempre ao lado dos mais necessitados. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, em vosso amor. Ajudai-nos a superar a tentação do ódio, da intolerância e da arrogância, que são causas da violência, e fortalecei-nos na busca da paz. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, em vosso amor. Acolhei em vosso reino eterno de paz os falecidos da nossa comunidade. Teresa de Aguiar, 1 ano de falecimento. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, em vosso amor. Vamos pedir também a Deus que abençoe esse lugar, que dê a todos que aqui costumam vir a graça de aqui também fazer seu encontro com Deus. Que ele se torne um lugar especial de renovação da fé, de encontro de pessoas, lugar de retiro, de recolhimento, assim como tem tantos outros lugares e fazem tanto bem as comunidades que possuem lugares assim, para que cada vez mais o Evangelho de Jesus seja ouvido e praticado, para que o reino de Deus se torne uma verdade. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, em vosso amor. A oração da campanha da fraternidade. Se tiverem no folheto e quiserem acompanhar. Deus e Pai, nós vos louvamos pelo vosso infinito amor e vos agradecemos por terdes enviado Jesus, o Filho amado, nosso irmão. Ele veio trazer paz e fraternidade à terra e, cheio de ternura e compaixão, sempre viveu relações repletas de perdão e misericórdia. Derramai sobre vós o Espírito Santo, para que com o coração convertido acolhamos o projeto de Jesus e sejamos construtores de uma sociedade justa e sem violência, para que no mundo inteiro
cresça o vosso reino de liberdade, verdade e de paz. Amém. Sentados para quem puder. Na Eucaristia, renovamos a aliança com Deus. O corpo e o sangue de Jesus são sinais do amor de Deus por nós e pedem nossa resposta de conversão. Cantemos. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, como os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo é santo, o Senhor é santo. Santo é santo, o Senhor é santo. O povo canta seu louvor. O Senhor é santo. A terra plantou o seu amor. O Senhor é santo. Santo é santo, o Senhor é santo. Santo é santo, o Senhor é santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco, que preside esta Eucaristia, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, por quem estamos a celebrar esta Eucaristia, que chamaste deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Queremos, em ação de graças, rezarmos pela Bernardina e Bernadette, que amanhã celebram os seus 70 anos de vida. Pelos doentes da nossa comunidade, e como o Senhor Bispo já falou, rezemos por todos aqueles que virão aqui neste lugar à procura de uma graça especial. Que por intercessão de Nossa Senhora possam ser atendidos e atendidas as suas necessidades. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Tiago, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Instruídos pelos ensinamentos do nosso Salvador e obedientes à sua palavra, rezemos todos juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz.
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu abrigo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remissos ao mundo. É Jesus vivo, presente entre nós. Caminhemos ao seu encontro com o nosso coração aberto para recebê-lo, cantando. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. E quando faltei a missa, eu fugia de mim de ti. Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha.
Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu não sei se eu disse, eu queria dizer hoje muito obrigado a vocês por darem o terreno, né? Eu falei, mas não agradeci, eu acho. Mas a gente podemos dar uma salva de palmas, né? Porque afinal é um bem para todos. Então Deus abençoe também a família de vocês. Na alegria do Senhor, que é a nossa força, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Fonte de amor e luz, estrela que conduz aonde vai a estrada, a fé que alimenta